O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os fariseus e os mestres da lei disseram a Jesus: os discípulos de João e também os discípulos dos fariseus jejuam com frequência e fazem orações. Mas os teus discípulos comem e bebem. Jesus, porém, lhes disse: os convidados de um casamento podem fazer jejum enquanto o noivo está com eles? Dias virão em que o noivo será tirado do meio deles. Então, naqueles dias, eles jejuarão. Jesus contou-lhes ainda uma parábola. Ninguém tira retalho de roupa nova para fazer remendo em roupa velha. Senão vai rasgar a roupa nova e o retalho novo não combinará com a roupa velha. Ninguém põe vinho novo em odres velhos, porque senão o vinho novo arrebenta os odres velhos e se derrama, e os odres se perdem. Vinho novo deve ser posto em odres novos. E ninguém, depois de beber vinho velho, deseja vinho novo, porque diz: o velho é melhor. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Aleluia, aleluia. Como o Pai me amou, assim também eu vos amei. Aleluia, aleluia. Como estou no Pai, permanecei em mim. Aproveito a ocasião para mandar uma saudação cordial e especial para o povo lá de Samambaia, no Distrito Federal, onde até semana passada eu estava lá como pároco na paróquia Santa Luzia. Por isso, um abraço especial para todos vocês. Queridos irmãos e irmãs, a palavra de Deus deve ser o nosso alimento de cada dia. A palavra de Deus deve renovar e transformar a nossa vida. Nós estamos no mês de setembro, é o mês da Bíblia. E devemos, através da palavra de Deus, conhecer o próprio Deus. Através das Escrituras, conhecer Jesus, o enviado do Pai, para anunciar o novo reino. E Jesus veio para cumprir justamente esta vontade do Pai. Mas não foi fácil para Jesus. Jesus encontrou dificuldades, adversários, aqueles que não o compreendiam e aqueles que o criticavam, porque ele não seguia as tradições e os costumes todos de seu tempo, conforme observavam os doutores da lei e os fariseus. Eles estavam sempre à espreita, procurando algum modo de criticar Jesus, para dizer: este homem, ele diz que vem da parte de Deus, ele é seguido pelo povo, no entanto, ele não está observando a lei. E nós ouvimos no Evangelho de hoje como os fariseus e os mestres da lei dizem a Jesus: os discípulos de João e também os discípulos dos fariseus jejuam com frequência e fazem orações, mas os teus discípulos não fazem. E Jesus lhes dá uma resposta, perguntando se os convidados de um casamento podem fazer jejum enquanto o noivo está com eles. Quando se vai a uma festa de casamento, não se vai para fazer jejum, se vai para participar da alegria, se vai para festejar. Então não é o momento de fazer jejum.
E Jesus diz então que os seus discípulos devem gozar da sua presença, enquanto Ele está no meio deles. Porque depois Ele, o próprio Jesus, será tirado do meio deles. Então, eles poderão fazer jejum. Jesus não está dizendo que não se deve jejuar ou não se deve fazer orações. Nos Atos dos Apóstolos, nós encontramos que as comunidades, os primeiros cristãos jejuavam. A igreja nos recomenda jejuar, principalmente em períodos especiais. O jejum manifesta a nossa penitência, o nosso arrependimento, o desejo de conversão. E a oração, o próprio Jesus rezava, se retirava para orar. Portanto, Jesus não diz que não se deve fazer jejum ou oração. Ele diz que naquele momento os discípulos dele devem sentir-se felizes com a sua presença. Porque o mais importante naquele momento é a sua presença. Jesus está acima de toda e qualquer outra. Ele deve ser absoluto. Nada é comparável a Ele. E tudo aquilo que se faz, a oração, ou o jejum, ou qualquer outra prática religiosa, deve conduzir para Ele, deve fortalecer a nossa fé nele como Filho de Deus. E Jesus ainda conta-lhes uma parábola, dizendo que ninguém tira retalho de roupa nova para remendar uma roupa velha. Ninguém coloca vinho novo em odres velhos, porque pode acontecer que o vinho novo arrebente os odres e se percam o vinho e os odres, e o odre. Odre era uma espécie de sacola de couro, onde eles guardavam o vinho então. O que Jesus quer dizer com isso? Que Ele traz uma novidade. Ele é a novidade de Deus. Ele vem trazer o reino de Deus. E que para acolhê-lo precisa mudar de mentalidade. Precisa estar aberto para acolhê-lo. Não se pode seguir Jesus, não se pode acolher o reino que Ele está anunciando com a mentalidade antiga. Certos costumes e certas tradições que Jesus disse que eram fruto do homem. Jesus não está dizendo que a lei não deve ser observada. Não, Ele disse que Ele não veio para abolir, para acabar com a lei. Ele veio para dar cumprimento. Ele veio para melhorar esta lei. E que é preciso praticar a lei, mas sabendo ter discernimento daquilo que é fundamental, daquilo que é essencial, daquilo que pode ser somente costumes, tradições humanas, como ele diz. A igreja é chamada a evangelizar. E anunciar o evangelho deve ser feito de um modo que corresponda às necessidades do mundo atual. Não podemos anunciar o evangelho hoje como se fazia no século passado, ou alguns anos atrás até. Às vezes nós ficamos muito apegados à nossa própria mentalidade, ao nosso modo de fazer, e não queremos que haja mudanças. Por exemplo,
Até antes do Concílio Vaticano II, se rezava a missa em latim. Depois do Concílio Vaticano II, se celebra a missa na língua local. O importante é celebrar a Eucaristia, é celebrar os mistérios. A língua é um instrumento, então pode ser em qualquer língua. Mas algumas pessoas ainda acham que se deveria continuar celebrando em latim, e até pensam que a igreja mudou, que a igreja com isso tirou alguma coisa que era importante. Não. O importante é anunciar Jesus Cristo. O importante é o mistério que nós celebramos. Portanto, nós não podemos continuar querendo que as coisas sejam imutáveis. Devemos ter essa capacidade de acolher o novo, de renovar a nossa mente, renovar o nosso coração, deixar que Cristo haja em nós, que o Espírito Santo nos ilumine, que o Espírito Santo conduza a Igreja de Cristo. Nós não somos donos da verdade. O apóstolo Paulo, nesta carta aos Coríntios que nós ouvimos, diz que todo mundo nos considere como servidores de Cristo e administradores do mistério de Deus. Na comunidade de Corinto havia divisões, havia intrigas, alguns que queriam ser mais importantes, que queriam mandar. E o apóstolo Paulo combate essa mentalidade. Ele diz: todos nós somos servidores de Cristo, nós somos servos, nós não somos donos. Estamos a serviço de Cristo, estamos a serviço dos irmãos. Somos administradores do mistério de Deus, simples administradores. Quem administra deve prestar contas, quem administra tem que ter responsabilidade. Quem administra deve saber que ele não é o dono. Portanto, quem serve ao Senhor deve sentir-se justamente como instrumento dele para o bem dos irmãos. Nós devemos evitar, no seio da nossa comunidade, do nosso grupo, do nosso movimento, da nossa paróquia, da igreja, qualquer atitude de autoritarismo, de dominação, aquilo que provoca cisões, partidas. Nós somos chamados a construir o reino de Deus. E não se constrói desse modo. O Papa Francisco tem falado para nós dessa necessidade de evitar todo tipo de intriga, todo tipo de partidarismo, de vivermos a unidade, de anunciar o Evangelho com alegria, com entusiasmo, com amor, não ficarmos perdendo tempo em ninharias. E isso tudo exige, portanto, essa conversão interior, essa mudança de mentalidade que Jesus pede aos seus discípulos. Queridos irmãos e irmãs, olhemos-nos, cada um de nós, para o nosso interior, para a nossa conduta, para nossas atitudes, e perguntemo-nos, cada um para si mesmo: estou sendo instrumento de Deus? Eu estou pronto para acolher a novidade? Eu estou pronto para acolher a vontade de Deus em minha vida?
Eu estou pronto a colaborar com meus irmãos. Precisamos ter essa atitude de docilidade, essa atitude que é fundamental para um discípulo de Jesus. Senão, nós escutamos a palavra, nós celebramos, recebemos os sacramentos, mas continuamos do mesmo modo. Porque nós estamos apegados à nossa ideia. Nós achamos que o modo que nós fazemos é aquele certo, nós não aceitamos questionamentos, não aceitamos mudanças. Isso impede a ação de Deus em nós, impede a nossa conversão, impede o nosso crescimento. Acolhamos o Senhor em nossa vida, para que Ele transforme então o nosso modo de ser, o nosso modo de viver, e nós sejamos seus instrumentos para a implantação do seu reino, para que a sua vontade e o seu projeto se realize em nossa vida e na sua igreja. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.